Pessoal, vamos lá? Fase final da aula aqui, último bloco, né? Nós estamos vendo a ação de exigir contas. Então vamos dar sequência aqui. Nós estudamos aqui as atitudes que o réu pode tomar, né? Quando do manejo da ação de exigir contas em face dele. E aí a gente passa, né, para o próximo ponto, que diz respeito à natureza da decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, né? Falamos que essa decisão é uma decisão interlocutória, a natureza jurídica dela é de decisão interlocutória, ao contrário do que se existia no código anterior, cuja natureza era de sentença. O procedimento tinha as duas fases, mas no meio dele tinha a prolação de uma sentença, certo? Então, prosseguindo, se é reconhecido o dever de prestar contas, né, a decisão será interlocutória. O processo vai prosseguir, vai ser determinada a prestação de contas. Ao inverso, né, se não houver o prosseguimento, exemplo, na última atitude do réu. Se o réu, por exemplo, se o réu permanecer inerte, o que acontece? Vai ser abreviado o procedimento, nós só teremos a sentença ao final do processo. Beleza? Tranquilo? Ponto importante sobre a sentença. Se a ação ela é julgada improcedente, se a ação de exigir contas ela é julgada improcedente, a sentença lá ao final ela tem natureza o quê? Condenatória ou declaratória? A ação ela tem natureza declaratória. Você, autor da ação, né, herdeiro, entrou com a ação, sua ação foi julgada improcedente em face do inventariante. Sentença declaratória. Agora, se a ação for julgada procedente, essa ação, né, essa sentença terá natureza condenatória, vai condenar, né, o inventariante, no nosso exemplo, a ressarcir o monte, né, com o valor devido. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Então, professor, mas decisão interlocutória na primeira fase tem essa mesma natureza? Tem a mesma natureza, certo? Ao final, né, da primeira fase, reconheceu a obrigação do réu prestar contas, decisão interlocutória de natureza declaratória. Reconheceu a obrigação do réu a prestar as contas, o que acontece? Decisão interlocutória de natureza condenatória. Ao final do processo em si, né, a gente vai ter o quê? Vai ter uma sentença julgando as contas, né, e declarando a inexistência de saldo ou condenando, né, o inventariante no nosso exemplo, pode ser o inventariante, pode ser o administrador da massa falida, pode ser o administrador da sociedade, pode ser o depositário do bem, né? Caso haja saldo, essa sentença terá natureza condenatória. Beleza? Passada a segunda fase do procedimento ela é bem simples, né? Ela diz respeito ao julgamento das contas prestadas, certo? Então, prestadas as contas, né? O que vai acontecer? O réu deverá fazer essa prestação de contas no prazo de 15 dias, certo? 15 dias. Então, ele tem que apresentar essas contas no prazo de 15 dias. Apresentou as contas, o que vai acontecer? O autor vai ser intimado para se manifestar, né, no tocante à
aquelas contas prestadas pelo réu e entender o que for de direito. Ele pode concordar com aquelas contas prestadas pelo réu ou ele pode discordar. Quando ele discorda, ele tem que apresentar o local, né, o ponto que está divergente, certo? E aí o processo segue o rito do procedimento comum, caso ache que tenha que haver uma prova pericial, testemunhal, documental, para ao final ser proferida uma sentença. Beleza? Dessa sentença ao final, cabe o quê? Cabe apelação. Tranquilo, professor? Você não me falou qual que é o prazo que o autor tem para se manifestar das contas prestadas pelo réu. 15 dias. Artigo 550, parágrafo 2º. Se o autor não impugna as contas prestadas pelo réu, pergunta-se: é obrigado o juiz a acatar as contas prestadas pelo réu? Não, certo? Se as contas não forem prestadas pelo... se as contas prestadas pelo réu não forem impugnadas pelo autor, o que vai acontecer? O juiz vai proceder ao julgamento de contas, certo? Suponha que o juiz suspeite um documento lá que foi apresentado, né, pelo réu, documento falso. E aí? Falsificação grosseira. Ele, né, vai julgar aquelas contas conforme o Estado, né, conforme a mesma foi apresentadas. Beleza? Professor, volta lá naquele ponto. E se o réu não apresentar as contas? Gente, se o réu não cumpre a obrigação de prestar contas, elas são apresentadas pelo autor, sendo vedado, repetindo, ao réu a impugnação. Está lá no artigo 550, parágrafo 5º, que também não implica no julgamento pelo juiz daquelas contas apresentadas pelo autor. Vai ocorrer a apreciação, ponto a ponto, né, dessas contas que foram apresentadas. Lembrando que a apresentação dessas contas, gente, segue a forma de escrituração contábil, tá? É aquela que é feita, né, nos livros, né, em balancetes comerciais. Beleza? Tranquilo? A sentença proferida, repetindo, declarará qual é a conta correta e definirá quem é credor do saldo, porventura, o quê? Apurado. Contra essa sentença, cabe apelação. Transitado em julgado, pode ser pedido o cumprimento dessa sentença. Ponto importante diz respeito à sucumbência na ação de exigir contas. Por que ponto importante? Porque ela tem duas fases, certo? Como ela tem duas fases com objetos distintos, a questão da sucumbência pode dar aso a soluções distintas. E são só dois pontos. Primeiro, se na primeira fase se reconhece a improcedência da pretensão de exigir contas, pedido improcedente, quem demandou com a ação será condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do demandado. Aquele caso lá de julgamento, falta de interesse de agir. O demandado teve que contratar advogado, teve que ir no processo, mesmo sem obrigação de prestar contas. Então, ele, né, o autor da ação arcará com o ônus da sucumbência. Por outro lado, em caso de procedência da primeira fase, a solução é um pouco mais complicada. Por quê? O autor foi vitorioso na primeira fase. Pessoal, mas a primeira fase é encerrada por decisão interlocutória. Gente, mas o procedimento ele é misto e é por isso que ele é especial, certo? Então, olha só, vitorioso na primeira fase, mas na segunda fase não sabe se ele vai ser vitorioso, porque as contas podem estarem boas. E aí, como é que faz? Olha só, Teutônio Negrão, doutrinador nosso, aponta a solução. Ele fala que na primeira fase da ação de prestação de contas, eventual decisão condenatória, né, condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado, conforme considere a ação procedente ou improcedente.
Resolveu aí, liquida a primeira fase. Quem tiver perdido a primeira fase, sucumbência no tocante à primeira fase. Já na segunda fase, a condenação dependerá da conduta das partes, do julgamento das contas apresentadas. Então, julgada procedente de primeira fase, o réu já será condenado ao pagamento das respectivas custas e honorários advocatícios. Por não haver ainda condenação, que na verdade, além de inestimável, é também imprevisível, a verba honorária será fixada com base ao parágrafo 8º do artigo 85. Vem lá, pare agora, vai lá no artigo 85, parágrafo 8º e lê como é que será fixado, né, o percentual dessa condenação. Já na segunda fase, a sucumbência dependerá da postura dos litigantes, certo? Por exemplo, prestadas as contas e não instaurada qualquer controvérsia, mantém-se a distribuição arbitrada na primeira fase. Prestou as contas, não teve nenhum litígio, não se contestou, o processo morreu ali, mantém-se a distribuição arbitrada na primeira fase. Havendo impugnação das contas do saldo do devedor pretendido, dando ensejo ao contraditório, produção de provas, sentença, né? Aí sim, na sentença se resolverá essa nova situação dos honorários de sucumbência. Então, pode ocorrer assim um acréscimo de condenação imposta na primeira fase, uma majoração do percentual, né? Ou imposição de encargos ao autor da ação, o que no nosso ordenamento se caracteriza o quê? A sucumbência recíproca, certo? Pode haver parte, né, sucumbente no pedido, né, quando pode haver a parte do réu também sucumbente no outro determinado pedido, sucumbência recíproca. Beleza? Tranquilo? Revisão aí, né? Nós vimos a ação de exigir contas, né? Está lá no artigo 550, 553, que visa liquidar no aspecto econômico-financeiro a relação jurídica existente entre as partes para se apurar ao final eventual saldo devedor entre eles. Legitimidade ativa de exigir contas é aquele, né, que se encontra no direito de exigir as contas. Competência ao local da gestão e da administração dos bens. Vimos que o procedimento ele tem duas fases. Na primeira, verifica se o réu está obrigado ou não a prestar as contas, né? Se sim, será obrigado a prestar nos 15 dias. E a segunda fase é a fase do julgamento das contas. Vimos que o réu pode tomar, né, 5 atitudes. Primeiro, ele pode apresentar as contas e não contestar. Ele pode apresentar as contas e contestar. Ele pode contestar a obrigação de prestar contas. Ele pode contestar sem negar a obrigação de prestar contas. E ele pode permanecer-se inerte. Beleza? Decisão que julga a primeira fase. Ela, muito embora seja interlocutória, né, ela tem a natureza jurídica semelhante a uma sentença, né? E já por outro lado, a gente viu que aqui julga procedente tem natureza condenatória na primeira fase. Aqui julga improcedente tem natureza declaratória. O início da segunda fase depende de intimação pessoal, independe da intimação pessoal do réu, porque a partir do momento que ele foi citado lá atrás, ele já terá advogado constituído. Então, na hora que ele é intimado na segunda fase para poder apresentar as contas, ela será feita na pessoa do advogado. Prestadas as contas, vai ter o autor 15 dias para se manifestar, né? Caso o réu deixe cumprir a obrigação de prestar contas, essas serão apresentadas pelo autor, sendo vedado ao réu o direito de impugnar. Finalizamos, né, com a sucumbência na ação de exigir contas, né? Vimos a situação que pode haver sucumbência tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Vai depender, né, na primeira fase, se há ou não direito à prestação de contas. Se houver o direito, ficar caracterizado o direito de exigir contas, o réu já será sucumbente, se não, o autor. E passada a segunda fase, vai depender do rumo que o processo toma, né? Se só prestadas as contas não tiver nenhum litígio, réu sucumbente.
Prestadas as contas, houve alguma controvérsia, a sentença delimitará os pontos relativos à nova sucumbência, né? Majorando a sucumbência da primeira fase ou condenando o autor no eventual encargo da sucumbência, caracterizando assim a sucumbência recíproca. Beleza, gente? Fechamos a ação de exigir contas. Tudo de bom para vocês. Leiam o material, resolvam as questões e até a próxima aula. Beleza? Beijão, fica com Deus.